Tá bom. Boa tarde a todos. Eu vou, como combinamos, começar mostrando uma aplicação. Eu vou mostrar ela funcional. Ela tem uma parte gráfica bem parecida com o ChatGPT, mas o mais importante é o que está sendo feito por debaixo dos panos usando o Pydantic AI. Então, a gente vai focar mais tempo nisso. Tá? Então, assim, só dando um contexto, essa aplicação aqui, ela está varreu, né, por um tempo, durante um período, no Instagram e pegou algumas informações de postagens, seguidores, comentários feitos em postagens, enfim, algumas coisinhas relacionadas a alguns perfis, tá? O perfil que está mais completo que o que eu vou usar aqui é esse post Petrobras e, e a ideia é exatamente com o Pydantic fazer uma interface que receba input de linguagem natural e gere o SQL por debaixo dos panos, traga o dado e apresente para o usuário. Tá? Então, a ideia com o PyDent é exatamente criar uma interface em cima do banco de dados. Essa interface pode ser genérica, né, respeitando algumas coisas, assim, né, alguns. Basicamente, eu vou mostrar, né, mas enfim, já antecipando, a descrição do esquema é usando YAML. Então, se você utilizar YAML, você, em teoria, poderia encaixar qualquer aplicação nesse pequeno sistema multi-agente desenvolvido com o PyDentic. Então, obviamente, alguns ajustes no System Prompt precisam ser feitos para ajudar a contextualizar e prender o modelo ao esquema que você tá desejando, né? Está focando, mas é, 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 pode sim, pode se visualizar um pipeline genérico nesse ponto, só você adicionando um card, né, digamos assim, só com esquema e ele passar em compreender esse esquema. Tá, mas então vamos para o exemplo. O exemplo que eu costumo usar é essa pergunta aqui. Vou botar primeiro de quantidade. Quantos potenciais influenciadores me seguem? Então, tipo, essa pergunta parece ser simples, mas a ideia é que ele entenda que o me seguem se refere ao Postos Petrobras e ele faça uma inferência do que significa influenciadores. Em teoria, a gente passou no. Tem escrito no System Prompt que ele interprete que influenciador é quem tem mais de 10 mil seguidores. Tá? Então vamos ver se ele vai fazer isso. Deu erro. Só falta a aplicação estar fora do ar. Deu erro muito rápido, acho que tem alguma coisa rolando. Vou tentar mais uma vez. Senão eu já vou pro código e enquanto a outra apresentação segue, depois eu volto para só mostrar funcionando. Deixa eu ver se a de publicação funciona. Tem dois tipos de input. Um, você pode mandar essa linguagem por escrito, né, linguagem natural. A outra, você pode fazer um resumo, filtrando por, pelas postagens recentes. E aí você faz alguma pergunta relacionada a essas últimas postagens. Tá? Então, posso selecionar aqui três. Gostaria de uma análise de sentimento sobre comentários. Tá quebrado mesmo. Enquanto isso, eu vou depois tentando ajustar. Tá, mas a ideia da aplicação acho que deu para pegar. Tá? E é bem um chat GPT-like. Tá? Você interage e obtém a resposta. A nível de código é o seguinte: a gente quebra a aplicação. Vai dar para comparar com um exemplo que, que o grupo vai trazer. Tá? Eu comecei esse sistema seguindo bem à risca os exemplos que tem no site do Pydantic, que são muito bons. Mas aí, para uma determinada para conseguir levantar uma aplicação e ela interagir como se fosse um servidor, eu tive que fazer algumas alterações nesse fluxo, tá? Que eu vou mostrar. Então, a classe principal aqui é dentro dessa pasta workflow, é o arquivo main.
Tá? O que que ele tem? Ele instancia uma classe que eu dei o mesmo nome, né? Eu instancia um workflow. Então, a cada interação que eu mando por mensagem, né? Interagindo com o sistema, com o servidor, eles instanciam um workflow inteiro. Tá? E nesse workflow, ele grava algumas coisas interessantes para contextualizar o modelo. Além disso, ele instancia já o pipeline todo, tá? Que ele vai seguir. Tá? O pipeline todo, de repente é bom mostrar só esse slide da aplicação para não ficar muito perdido. É mais ou menos esse workflow que ele segue, tá? O, o usuário, né, manda uma requisição. Como vocês viram, a requisição pode ser feita de duas maneiras, né? Via texto ou selecionando postagens de texto. O primeiro agente, eu dei o nome aqui de User Agent, ele é o agente de borda, que eu chamo, tá? Porque ele é o agente que interage com o usuário. Então, ele pode retornar ações para o usuário para ele entender melhor qual é a demanda. Então, ele é provavelmente o System Prompt mais longo, porque ele tem todo o contexto que ele tem que se agarrar, né? É aquela ideia, você tem uma máquina super poderosa, mas super generalista, que é o LLM. Então você tem que escopar ele bem para uma determinada função. Então esse System Prompt é um pouco grande, mas a ideia é evitar que ele desvirtue do objetivo e que ele alucine, né? Então você meio que tenta dar uma prender bem ele, amarrar dentro do contexto, tá? Então depois eu mostro o System Prompt, ele tenta instruir o agente a explicar bem que ele vai receber uma demanda que tem que ter a ver com esse tipo de dados, né, que é basicamente um dado de dados de redes sociais, explicar que ele tem acesso a esses dados, porque muitas vezes no início ele tenta te tirar daqui dizendo, eu não posso responder coisas relacionadas à rede social, você precisa consultar a API do Instagram. A gente tem que falar, não, 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 você tem esses dados, só que esses dados já foram previamente obtidos. E aí ele vai melhorando um pouquinho a interação. Então, esse é o agente de borda, por quê? Porque ele pode fazer um ida e volta com o usuário. E o que é importante, o request é basicamente uma sentença, né? Ou pode ser passa uma sequência de IDs de postagens e um texto, ou só o texto. E esse agente recebe isso como user prompts, junto com aquele system prompts previamente definido, e ele trabalha em cima. Tá? Então, eu faço a requisição, estou usando por debaixo dos panos o ChatGPT, da API dele. Então, ele vai lá, processa e me retorna. Esse retorno, o que o PyDance me ajuda é o seguinte, eu instruo ele que ele só pode ter dois tipos de retorno. Ele pode retornar um user request ou um agent in doubt, tá? Isso tudo são classes que você define no PyDance AI, tá? E aí, automaticamente, o PyDance que ele tenta encaixar o retorno dentro dessas classes. Isso é uma baita vantagem, tá? Porque se você já tiver a oportunidade de interagir manualmente com, com a API, por exemplo, do ChatGPT, a API é muito boa, tá? Ele retorna bem direitinho a informação e você pode pedir para ele retornar, por exemplo, estrutura JSON, o que facilita. Então você consegue parsear a informação. Só que ainda assim, você tem que parsear, né? Você tem que gastar um tempo ali, pode vir algum erro, enfim. O PyDance meio que faz isso debaixo dos panos para você, tá? Ele tenta, de alguma forma, encaixar o retorno da API em JSON, ele já instancia um objeto que você definiu. Então você já fica com um objeto organizado Python na mão, tá? Então são dois tipos de objetos que esse agente pode retornar. Caramba, fiz uma animação aqui. O user request ou o agent in doubt, tá? Então ele pode estar o user request segue fluxo e o agent in doubt ele retorna para o usuário com uma nova pergunta. Seria bom estar funcionando que eu poderia fazer uma requisição bem genérica e aí você ia ver que ia ficar um ping-pong entre o usuário e o agente. O usuário, e ele só deixa passar quando ele assegura que tem todas as informações para responder, tá? Então, beleza, ele retorna o usuário e aí ele vai para o agente seguinte, que é o agente de formatação da query. Tá? Vocês vão ver que no exemplo que eu vou mostrar, esse agente de montagem, eu tive que quebrar em dois. Tá? Depois eu vou explicar melhor na parte do código. Mas basicamente esse cara faz a montagem da query. Então esse
o system prompt dele é um pouco, pode ser grande dependendo do tamanho do esquema, tá? Então, o system prompt dele é dinâmico. Ele recebe o esquema e passa, ele recebe umas instruções básicas e o esquema, e ele tem que retornar simplesmente um comando SQL, tá? Quando ele retorna esse comando, aí eu tenho algumas vias que eu posso seguir. A primeira coisa é, o agente em si pode retornar dizendo, eu não tenho como responder essa pergunta. Então pode ter passado alguma coisa no user agent que pro user agent estava ok, mas o query builder diz que não consegue gerar o SQL porque ele não tem informação no esquema fornecido para ele, tá? E aí ele retorna um, um invalid query, tá? Então, um invalid query pode ser de dois tipos. Pode ser um erro que o LLM do agente diz que não conseguiu montar a query por falta de informação, ou ele pode dar o outro erro, que é ele montou a query, na verdade são três. Ele montou a query e tentou executar. Essa perninha aqui é chamada a ferramenta, né? É um tool request. Então você faz um tool call, né? Você faz uma chamada a uma ferramenta externa, né? Então você tem o pipeline, esses três retângulos aqui são agentes, cada um bem escopado com a sua função, e o Query Builder ele tem o papel de fazer uma requisição externa a uma ferramenta, tá? Então, no caso, ele faz uma requisição a uma base de dados relacional. Tá? Então ele já tem, o agente já recebe, né, via programação Python, todos os dados de conexão, ele se conecta com o banco e passa a query que ele montou, basicamente isso. E aí o retorno da query pode dar mais dois retornos, né? Pode ser três retornos. Retorno válido, e esse retorno válido pode ser um retorno válido, porém vazio, ou válido, porém com resultados. E o terceiro retorno é erro de sintaxe. Tá? Então, no total, esse agente pode ter quatro retornos, três de erro e um de sucesso. Tá? Então, pode ser erro de não consigo montar a query, erro de sintaxe na query gerada, erro de result set vazio. Eu considero erro, né? Poderia não ser considerado um erro, mas eu prefiro que ele traga resultado, então eu prefiro tratar isso como se fosse um erro. E por último, o result set finalmente com o resultado esperado. Tá? Então, beleza. De novo, esses aqui são objetos que ele retorna. Ele pode retornar um objeto do tipo invalid query ou um objeto do tipo result set, tá? E aí, beleza. Finalmente ele passa para o último agente e esse agente baseado na demanda inicial, ele faz só uma massageada nos dados, né? E aí ele pode só condensar o dado, ou ele pode só apresentar a tabela resultante final, enfim, ele sabe mais ou menos o que ele fazer. Então, ele pode fazer uma análise semântica, ele pode fazer uma sumarização, ele pode simplesmente devolver a tabela inteira, e ele tem mais ou menos essas instruções, tá? Ele sabe como prosseguir. Um, um tratamento aqui que eu tive que bater a cabeça aqui para fazer foi em relação à janela de contexto. Quando você faz uma query num dataset grande, ele pode trazer muita informação se a sua query for muito abrangente. Então, não tem como fazer uma análise, você passar esse resultado para um outro agente sem estourar, é, sem estourar a janela de contexto, né? Na OpenAI, no ChatGPT 4o, a janela de contexto, por exemplo, é de 128 mil tokens. Então, sempre antes de passar, quando eu pego o retorno desse agente, antes de passar para o último agente, eu fico fazendo uma verificação de tokens para ver se eu não vou estourar. Se eu extrapolar o tamanho da janela, eu reduzo em chunks e vou chamando um agente intermediário várias vezes, que vai meio que consolidando o resultado, até finalmente passar para o agente final que vai juntar e mandar. Tá? Então, isso é algo que tem que ficar atento. Bom, voltando agora finalmente para o código. Então, tem o main profile, que é basicamente o usuário que está logado. Deixa eu só ver aqui o negócio. Bom, beleza. Então tem o meu profile, tem os IDs das publicações, se for o caso, né?
tem o histórico do chat, isso é muito importante para você conseguir dar prosseguimento, né? Então, esse workflow, quando eu carrego, ele pode ter previamente um contexto anterior. Tá? Então, é importante. Esse cara aqui, né, esse atributo dessa classe é muito importante. E aí, o restante já são os agentes que eu uso para fazer toda a interação. Tá? Então, vocês viram que na apresentação eu resumo em três, mas na aplicação que eu tenho aqui já são seis. Tá? Então, acabou que dobrou o número de agentes. Eu inicialmente comecei com três e fui crescendo. Então, aqui só inicialização dos agentes. Eu posso mostrar um deles aqui. Vou mostrar aqui no fluxo principal. E deixa eu ir minimizando para ficar mais fácil de visualizar. Isso aqui eu vou depois, tá? Então, basicamente, o principal aqui, quando eu recebo a requisição inicial, eu já dou um run no workflow, tá? E aí, ele vai passando por por uma montagem, né? Tipo, de possíveis caminhos. Essa é a parte que, para mim, é bem mais vantajosa do Pydantic em relação, por exemplo, ao LangGraph. Tá? O LangGraph, você tem que definir os nós desse seu grafo e as possíveis conexões, como se fosse uma máquina de estados, né? Você meio que autoriza esse nó está conectado aqui e tal. Eu acho um pouco burocrático, tá? Você tem que meio que pré-escrever todos os possíveis caminhos para o pipeline seguir, né? Aqui no PyDentic, como ele tem digamos, essa tipagem forte, né? O Python é fracamente tipado, né? Ele pode inferir o tipo dinamicamente. Você não precisa predizer, tipo, essa variável é desse tipo, né? Ele recebe e meio que ele assume que aquela variável é daquele tipo. Só que com o Pydantic AI, ele tem embutido o Pydantic, que é uma lib bem famosa do Python, que te obriga a criar classes e criar atributos com, com tipagem forçada, né? Com tipagem explícita. Correto é isso. Com tipagem explícita. Então, basicamente você vai montando o seu fluxo né, o fluxo que vai seguir os agentes pela tipagem de retorno do agente. Então, aqui, por exemplo, a primeira aqui você pode ou não começar, né? Que seria o agente de borda. Se se vierem pré-definidas as publicações, que nem eu mostrei, né? Selecionei três publicações. Se vierem publicações selecionadas, pula esse agente. Tá? Por quê? Porque esse agente aqui é o de amarrar o contexto, né? Então vem uma string genérica, ele tem que ver se faz parte do contexto. Como eu já selecionei as publicações, ao meu ver, eu já tenho o contexto das publicações, então não preciso ficar interagindo com o usuário. Então, quando vem as publicações, eu pulo esse agente de borda. Quando não vem, eu entro nele, tá? Então eu executo aqui, né, o agente que eu renomei da aplicação, né? Seria o User Agent, chamei de agente interativo, porque ele interage com o usuário. Tá? Então aqui ele instancia um agente, tá? Na verdade, aqui eu já estou executando, né? O agente é instanciado aqui dentro, né? Que eu criei uma factory que cria agente. Tá? Então a gente vai dar uma olhada agora como é que funciona essa factory que está no arquivo separado. Então essa factory aqui, que é o build agent, eu passo para ele basicamente qual agente que eu quero, né? Que é um enum. Então eu passo para ele qual agente que eu quero e ele monta esse meu agente baseado nas informações que ele já tem. Tá? Então aqui, por exemplo, esse é o agente de borda. Você vê que eu instancio ele aqui, tá? Aqui esse agent é uma classe genérica do PyDentic AI, tá? E aí você pode especificar qual modelo. Então aqui eu estou usando o modelo da OpenAI, tá? Então eu estou usando o ChatGPT 4o. E aí eu passo para ele, olha, esse agente aqui está vinculado ao LLM da OpenAI. O output de saída que eu espero dele é uma classe user request ou agent in doubt, conforme eu já tinha avisado. E eu tenho o número máximo de tentativas para interagir com ele.
Nesse caso aqui, eu não nem lembro quantos eu botei 10. É até um pouco exagerado. Mas enfim, ele pode ter até retornar até 9 dúvidas para o usuário ter que sanar antes dele existir. Tá? Então aqui, beleza, aqui ele instanciou a agente, e aí eu defino os parâmetros mais importantes dele, que são System Prompt e o Output Validator. O Output Validator é opcional. O Output Validator é meio que um tratamento de saída. Então, se eu não preciso de nenhum tratamento, eu retorno. Mas se eu quiser algum tratamento, eu uso ele. E eu uso ele para quê? Para exatamente definir se o, o agente de borda ele está satisfeito ou não com o input do usuário. Então aqui você vê como uma classe fortemente tipada facilita. Eu falo, esse retorno é do tipo agent in doubt? Se ele for, eu tenho que mandar um retry no modelo. Eu tenho que retornar para ele a dúvida do modelo gerado. Tá? Então eu meio que começo de novo o fluxo. Eu faço isso levantando uma exceção. O PyDent que explica bem isso, como ele lida, então eu levanto uma exceção para reiniciar o modelo. Então eu chamo novamente o agente interativo, na verdade eu retorno para o usuário uma nova demanda. Tá? Então aqui basicamente só fazendo análise do tipo. Então se o objeto for do tipo agent in doubt, eu tenho que levantar uma exceção. Já se for um user request, quer dizer que o agente de borda está satisfeito com as informações, ele segue adiante, ele só retorna o resultado. Se porventura tiver um erro e ele retorna um outro tipo de dados, eu levanto uma exceção, entendeu? Porque não é o comportamento esperado. Tá? Eu acho até que isso aqui é um pouco desnecessário. Se ele não conseguir encaixar nesses dois tipos que eu passei para ele, ele já vai levantar uma exceção. Tá? Mas então aqui é mais para evitar qualquer tipo de problema. É, deixa eu ver. Ah, tá. Só mostrando as classes aqui, ó. Você vê que são classes bem simples aqui, ó. O agent in doubt é só tipo, é o nome da classe e um atributo de descrição do tipo string. User request é a mesma coisa, mas semanticamente eles são completamente opostos. Semanticamente um deu certo, o outro deu errado. Tá? Então, no caso, o user request deu certo. Tá? Voltando aqui. É, Tá, então aqui é o Output Validator e aqui é o System Prompt. Eu posso dar uma olhada aqui no System Prompt, que eu também fiz separado. Então, System Prompt é esse carinha aqui. Você vê que é um pouco grande, porque eu vou tentando amarrar o contexto dele para o contexto que eu quero. Então, basicamente, é uma string que eu consigo injetar algumas coisas, né? Então, nesse caso aqui, eu dou um format, eu estou injetando qual é o profile, né? No caso do exemplo que eu tentei fazer, o Postos Petrobras. Qual é o profile enfim, que eu estou usando, né? Que eu estou me referindo. Voltando para o main. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper, tá? Eu posso ir mais devagar, enfim, explicar com mais calma. Então, beleza. Então, baseado no tipo forte, né? Tipagem forte é algo marcante no PyDent, e isso facilita a construção do fluxo. Primeira interação que eu tenho, eu posso ou não usar o agente de borda. Suponha que eu usei o agente de borda, eu vou para o outro agente, que é o agente que eu chamei de definição. Então, esse é o agente que eu quebrei em dois aqui no Query Builder. Eu criei um agente de definição e criei um agente que de fato monta a query. O agente de definição, qual é o objetivo dele? Ele monta um plano de execução. Tá? Então, é meio que eu botei como se fossem dois especialistas em banco falando um com o outro. Só que o primeiro, ele monta o plano de execução por escrito, e o segundo, ele pega esse plano de execução e decide se ele vai executar ou se ele vai modificar. Tá? Então, meio que tem uma discussão entre agentes com com o mesmo contexto, né? Com a mesma expertise, né? Expertise em banco. Então aqui ele cria o output desse cara é uma string, é, ele vai passando adiante, entendeu? Tipo, aqui eu já consigo acessar, ele retorna esse, que eu chamei, é uma classe chamada flow control. Aí aqui essa classe ele tem por escrito qual é a estratégia de recuperação da informação, junto qual é a demanda inicial do usuário. E isso aqui foi importante porque quando você faz perguntas do tipo, quero uma análise de postagens dos últimos 3 meses. Ele perde completamente a referência que ele tem de que dia é hoje. Então, esse cara aqui foi só para, tipo, eu ter marcado.
olha, eu estou executando isso aqui nesse dia. E aí ele faz o cálculo certinho da janela de tempo. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo desse datetime aqui. Beleza. Feito isso, finalmente ele vai para a execução da query. Tá? Acho que eu fiz uma besteira aqui. Ah, tá. Aqui foi o que eu tive que fazer um tratamento na query. Por quê? Para tratar os possíveis erros que acontecem na query. Se der erro na query, ele tem que retentar. Então aqui eu boto um limite de tentativas, tá? Aqui no caso, como está aquela mesma variável de sistema que eu usei, são 10 tentativas, então é um número muito exagerado, tá? Mas enfim, ele tem até 10 tentativas para ele conseguir me retornar uma query válida, tá? Então ele chama o agente especialista, tá? E executa. Aqui eu já passo algumas. Aqui já tem a conexão do banco, que é aquele internamente o agente vai fazer. Na verdade, ele vai fazer uma chamada ao sistema, tá? E aí, onde é que é feita essa chamada? É exatamente no output. Então aqui, ó, peraí, é na factory, desculpa. Cliquei, fui para o lugar errado. Deixa eu voltar para onde eu estava aqui. Aqui. Dentro da factory. Agora eu vou olhar a factory do agente de query. Então, agente interativo, agente de definição, o agente de query. E aí, o que que ele faz? Ele define também o system prompt. Eu já mostrei que fica no arquivo separado. E aqui no Output Validator, ele tem a lógica toda daquele agente que foi a que eu detalhei. Então, se a instância já for de query inválida, eu digo, olha, eu dou um log, né? E aqui eu já é um texto para uma retentativa, tá? Então, eu adiciono o nome, qual foi o erro no objeto que eu retorno, e aí o agente já sabe que ele tem que retentar sabendo do contexto do erro. Aí eu digo, olha, a query não pode ser gerada. Por favor, avalie de novo os inputs e tente uma query alternativa. E aí eu passo a mensagem de erro, tá? Então, meio que isso aqui é uma instrução para uma retentativa, tá? Aí aqui ele conseguiu executar a query. Aí ele executa a query, né, ele recebe o objeto que eu passei, né, que é a conexão com o banco, ele executa a query, e aqui, ó, se o result set for vazio, é para mim é um erro, tá? Então eu instancio uma query inválida e eu adiciono a mesma coisa, uma instrução para ele retentar. Eu falo, olha, a query retornou um result set vazio, por favor, eu quero uma nova query. Esse foi o SQL gerado, porque não deu erro, né? Então ele conseguiu gerar. E aí, por último, aqui é o que deu certo, né? Então ele tem um result set. Isso aqui foi algo que depois de muita tentativa eu vi que se eu retornar CSV, ele reduz a quantidade de tokens usada. Então aqui eu prefiro retornar um CSV para o agente seguinte. Então por isso que tem essa chamada de lista de tupla para CSV, basicamente essa conversão que ele faz. E aqui por último é tá dentro de um try-catch, né? Então ele pode retornar uma exceção, né? A query pode de fato levantar uma exceção, a query em si. E aí, finalmente, é o terceiro tipo de erro, que é o erro sintático. Tá? Então, eu digo que aconteceu um erro na geração de query, e eu explico, ó, a query tem um erro de sintaxe. Então, você vê que são três tipos de erro diferentes. Como eu falei, o erro de sintaxe, o erro de result set vazio e o erro de a query não pode ser gerada, que é o pior, né? Eu acho que é o mais difícil de resolver. Então, o erro sintático eu digo qual foi o erro e passo de novo qual foi a query gerada. Tá? Então, meio que eu passo sempre os insumos para ele melhorar na execução seguinte. E aí a retentativa é do lado de fora, né? É nesse método aqui dentro do workflow que faz as retentativas, tá? E aí ele vai, ele vai de novo analisando os tipos de retorno. Se for porque aqui, olha só, esse valid query, é importante dizer isso. Ele não é o valid query.
Cadê? Desculpa. O query response, ele é um alias para dois tipos de retorno possível, ou query inválida, ou query inválida. A query inválida basicamente tem só o erro. E aí são aqueles tratamentos que eu mostrei, os três tratamentos de erro. Se a query for válida, ele é um outro objeto, né? Ele é um objeto de uma outra classe. E essa classe contém a query em si, o result set, como eu falei, como lista de tuplas, e o result set em CSV, né? Que é uma lista de string. Tá? E aqui ele faz todo o tratamento. Então, se for uma query válida, maravilha, retorna. Se for uma query inválida, aí eu, de novo, tenho todo um tratamentozinho e espero 5 segundos para ele retentar, tá? E aí ele vai fazendo toda a retentativa baseado nisso, tá? Então, na verdade, aqui você vê que eu estou reescrevendo o prompt, ó. Esse cara aqui, eu estou reescrevendo o prompt, e aí eu dou ele vai cair aqui, ó. Ele vai sobrescrever e, na verdade, vai cair aqui, desculpa, dentro do for, e ele vai reexecutar aqui dentro, tá? Porque ele vai reexecutar com um prompt novo. Então a retentativa fica dentro desse laço aqui de repetição. Bom, beleza. Já está acabando. Aqui é aquele tratamento de contagem de tokens. Por quê? Porque o valid query ele retornou um result set. Esse result set pode ser muito grande e eu preciso quebrar em chunks menores. Posso até mostrar aqui. Que é basicamente eu uso essa lib aqui de contagem de tokens aqui, ó. É o tick token, é a lib especificamente para, na verdade, agora é para múltiplos modelos, mas é mais focada na OpenAI. Então eu passo qual é o tipo de modelo, GPT-4o, e ele me retorna o encoding da entrada, o encoding enfim, do output que eu passar para ele, e eu retorno o tamanho. E aí, se for maior do que 128.000, na verdade eu boto uma margem de segurança, tá? Se for um pouquinho menor, eu quebro em chunks, tá? Aqui está a minha margem de segurança, aqui, 85%. E aí eu vou retornando chunks. E aí, retornando chunks, continuo aqui fazendo alguns possíveis caminhos, né? Então, assim, se a quantidade de chunks for maior do que um, aí eu faço vou chamando várias vezes o agente com os pedacinhos e ele vai me retornando as análises. Eu vou salvando os resultados e depois eu consolido para o usuário. Agora, se o chunk for igual a um, ele é mais direto. Eu simplesmente pego e retorno. Aqui eu faço até uma análisezinha extra para, tipo, é uma demanda do tipo estatística? Se for, vai para o agente de estatística. Se for uma análise semântica, vai para o agente semântico. Foi aquilo que eu mostrei. A última caixinha acabaram virando três ou quatro, se eu não me engano. Tá? Então, assim, toda a lógica do meu workflow está dentro desse método run. E eu acho que foi isso que me atraiu mais em usar o PyDentic na pesquisa, porque eu achei ele bem menos burocrático do que as outras opções. E o principal, ainda é o mais usado, é o LangGraph, né? Então, nesse sentido, eu achei ele bem mais simples de, de fazer, né? Basicamente, ele vai orquestrando o caminho pelo tipo de dados retornados, né? Então, acho que acho que seria isso. Bom, acho que eu vou interromper aqui e tento corrigir o problema aqui no servidor enquanto o outro grupo apresenta, depois eu posso mostrar. Tá?